E hoje nós trouxemos para o nosso estúdio a nossa queridíssima Dominique. A Dominique já se encontra aqui no estúdio, vai bater um papo com a gente. Ela que é nutricionista. Tudo bem, Dominique? Tudo bem. Seja bem-vinda. Bom Obrigada. dia, meu amor. Ela veio hoje, gente, conversar com a gente para falar sobre dicas de alimentação saudável em dias de muito calor. Dominique, antes da gente iniciar a nossa conversa, para dar dicas, semana passada a gente trouxe uma curiosidade muito interessante no programa, que foi a respeito da melancia. Melancia. E eu sempre imaginei durante um bom tempo que as fibras seriam um problema de trazer enxaqueca, dores de cabeça. Eu imaginava, eu acho que fibras, quando a gente come a melancia, ela pode não fazer bem. Quando a gente tritura a melancia, faz o suco, talvez ela não faça mal. E aí me veio esta informação de que uma toxina, né, presente na melancia poderia causar um pouco mais de dor de cabeça nas pessoas. Isso me chamou a atenção. Logo em seguida, veio a informação de uma toxina que também aconteceu com uma pessoa fora do Brasil e que Eu vi, foi em Bordeaux, Sim. na França, né? Foi um restaurante que forneceu algumas refeições com sardinha enlatada, mas era artesanal. E aí tinha essa toxina por má conservação, má manipulação e armazenamento. E várias pessoas foram afetadas. Teve uma que foi a óbito, uma mulher, Sim. né? Vários turistas de vários países que estão até em tratamento em seus países. O botulismo é uma toxina que aparece em enlatados, né? E quando é mal conservado, mal armazenado. Mas como a indústria faz o processo de esterilização direitinho, não é tão perigoso quando é feito pela indústria. De forma artesanal é mais perigoso. Mas no caso da indústria, supermercados, a gente deve evitar os enlatados que estão amassados, porque ele pode entrar, contaminar, e a gente não tem acesso ali como é que está lá dentro do enlatado, né? Então, é dessa forma que o botulismo age. E tem um período de incubação também, para chegar a tempo no hospital, para fazer o tratamento. Muito interessante falar sobre isso, até porque às vezes, dentro de casa, você traz um enlatado desse para dentro de casa, como você mesmo disse, às vezes leva uma queda até dentro de casa mesmo, Isso. no momento de você guardar na despensa, e aí você deixa lá, não, caiu aqui em casa, amassou aqui em casa, aí você demora para usar. Às vezes tem pessoas que compram em quantidade e deixam lá e vai usar com muito tempo depois. Ah, mas a data não está vencida, mas a questão é como está sendo conservado, né? Às vezes tem algo que você colocou na geladeira, tirou da geladeira, esqueceu de colocar novamente, vai e come. Nós estamos numa época extremamente quente. Nesses últimos dias, estamos com um clima praticamente de deserto, né? E aí o que chama a atenção? Eu falei, nossa, está todo mundo falando de alimentação, mas tem algo que chama atenção para o nosso estado do Piauí, principalmente pelo calor. E aqui a gente come panelada, a gente come sarapatel, comemos comidas mais fortes, mas também existem os restaurantes que às vezes guardam comidas para o dia seguinte, né? Muitas com certeza não são jogadas fora. E aí é um alerta, uma atenção também para a dona de casa. Quando a gente fala de toxinas que tem algumas frutas, alguns alimentos, o que é importante a gente chamar a atenção de quem está assistindo o nosso programa agora? É a forma de manipulação. Por exemplo, você leva um alimento desse para casa, o que é que você faz? Você lava a lata, né, com bastante sabão, enxágua bem, água corrente, tira o produto. O ideal para enlatados é uns 2, 3 dias de armazenamento na geladeira, num lugar mais refrigerado ali da geladeira. Você tira da lata e coloca num recipiente, de preferência de vidro, porque é livre de bisfenol, que existe nos plásticos, né? Então, no vidro, você tampa, veda bem e coloca nessa parte da geladeira mais bem refrigerado para evitar proliferação, entrada de ar também, que é o que prolifera as bactérias e deteriora mais rápido. O que seria interessante para aquelas pessoas que levam alimentos para dentro de casa, seja ultraprocessados ou até mesmo alimentos naturais? A gente precisa chamar a atenção, porque o que a gente percebe? Que quando existe uma situação, aí todo mundo se fecha só para aquele problema. Ah, não vou mais comprar sardinha. Ah, eu vou evitar fazer isso, vou evitar fazer aquilo. O que chama a atenção? Olha o que a nossa nutricionista falou. Uma sardinha que foi preparada e que era fresca, né?
Então, assim, a outra situação é que as pessoas acabam colocando como vilão tudo que está enlatado. E a gente tem que ter cuidado? Tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado. Mas a gente também não pode deixar de ter cuidado com aqueles alimentos que estão em casa. Isso. Frutas, verduras, que muitas vezes passam muito tempo na geladeira. Tem gente que compra melancia e falta não jogar fora essa melancia. Tem a forma de higienização, né, Sim. desses alimentos. Por exemplo, alface. Você coloca de molho por 10 minutos numa água sanitária ou hipoclorito, e deixa ali por 10 minutos, depois descarta aquela água, lava mais 2 vezes e enxuga com papel toalha, por exemplo, e depois coloca num recipiente camada de papel toalha, camada de alface e fecha bem e coloca também na parte centralizada da geladeira para ficar bem refrigerado. Dura em média de 7 a 8 dias quando você faz dessa forma, né? Assim também com as frutas, verduras, você lava bem, bota de molho no hipoclorito, água sanitária, depois descarta, lava bem em água corrente e coloca também num recipiente, de preferência com tampa. Hoje existem vários recipientes que a indústria criou para a gente armazenar melhor esses alimentos. Além dessa toxina que, de uma certa forma, trouxe essa situação de óbito também para as pessoas de fora, as pessoas acabam esquecendo outros tipos de doenças que podem acometer com o consumo de alguns alimentos, né? Quando eles não estão bem cuidados. Isso. Né? E é bom chamar a atenção também relacionada a isso, né? Existe a salmonela, por exemplo, que ela aparece em algumas hortaliças, na casca do ovo também. Então, no caso do ovo, por exemplo, nós não recomendamos, a higiene e vigilância sanitária não recomenda que você lave o ovo e guarde na geladeira limpo. Chegou do supermercado, você coloca ele num recipiente, do jeito que está, tampa bem. Quando for consumir, você lava rapidinho ali o ovo, imediatamente prepara ele e já consome. Porque e não deixar também na geladeira, na porta, por conta daquele abre e fecha, a temperatura não é ideal, né? E deixar aberto também, ele fica na geladeira, aquele ar circulando, contaminando outros alimentos também que estão sem cuidado, né? Sem tampa. Relacionado aos alimentos que nós temos, por exemplo, uma panelada, um sarapatel, essas comidas que a gente gosta mais de comer. Quais são os cuidados que a gente tem que ter, principalmente porque às vezes a pessoa faz e passa muito tempo, às vezes, com aquele tipo de alimento conservado, né? Como é que a gente pode chamar a atenção das pessoas que estão assistindo o nosso programa? Esses alimentos é interessante uns 2 a 3 dias, sempre tampar bem, vedar bem. Quando não consumir por esse período, 2 a 3 dias, colocar no congelador. O congelador ele tem um tempo maior e quando for consumir, retirar um dia antes, colocar na parte de baixo refrigerada para ir descongelando e fazer o consumo. E o que falar dos alimentos já temperados? O que é mais interessante? Deixar para temperar só na hora ou essa questão do tempero? É bom você temperar para você guardar? Pode fazer também. Agora, o ideal é usar especiarias, né? Temperou, leva imediatamente ao congelador. Ou então, pode também temperar na hora. Mas como hoje todo mundo tem vida corrida, né? A gente tenta facilitar, mas não tem problema nenhum você temperar ali com especiarias, páprica, chimichurri, tempero da Ana Maria, um azeite, vinagre de maçã e levar ao congelador. Não tem problema. Muito bom. E agora nós vamos falar a respeito desse calor. Como as pessoas estão se alimentando de uma certa forma, muitos estão se alimentando de uma forma errada. Não dá para a gente dizer que a alimentação com um clima extremamente quente, como a gente nunca tinha sentido, a alimentação seja igual aos demais meses que se passaram. Muda alguma coisa? Horários, por exemplo, dessa alimentação? Muda. Como nós transpiramos mais, né? Nós desidratamos mais. Então, o ideal é aumentar o consumo de água. O ideal é 35 ml a cada peso, você multiplica o seu peso por 35 ml. Para quem pratica atividade física, tem que aumentar mais ainda esse consumo de água. E incluir alimentos, frutas que têm bastante líquido, como a melancia, o melão, comer bastante salada, folhas. Para você ter ideia, o alface, 50% da composição do alface é de água. Então, aumentar aí as folhas, colocar pepino também tem bastante água. Aumentar esse consumo de hortaliças, de folhagem no almoço, comer mais frutas, essas que têm bastante líquido, né?
E pode também fazer sobremesas que fique como sorvete, picolés, mas aproveitar o que você tem em casa, a biodisponibilidade. Por exemplo, você pega uma banana, bota para congelar, e em um momento você bate ela com uma outra fruta. Ali já é um sorvetinho, um picolé, bem mais saudável, né? E refresca bastante também. Muito bom. Quando a nossa nutricionista fala algo desse tipo, chama atenção também para alguns alimentos que de uma certa forma são bem mais secos. O que falar também dos alimentos com fibras? Numa época como essa, que às vezes não ajuda muito na digestão, né? A gente pode chamar atenção ou não prejudica tanto? Não prejudica se aumentar o consumo de água. Quanto mais fibras, mais água. Aquelas pessoas que gostam de preparar cereais e muitas vezes adoram um cerealzinho e menos líquido, dá para chamar atenção, né? Nessa época quente tem que ter cuidado também. Tem que ter cuidado. O ideal é diminuir alguns alimentos mais secos e aumentar esses alimentos ricos em água, né? Sucos também, tomar um cuidado, dar preferência para as frutas, porque elas são ricas em fibras naturais e que tem outros nutrientes também na composição dessas frutas. E o líquido, né, que vem em maior quantidade também. Quando a gente fala da água de coco, o que falar? Porque assim, em algumas situações, se você beber muita água de coco, você tem a sensação de que não está muito bem. A gente percebe que nessa época todo mundo quer beber muita água de coco. Faz bem de fato? Faz. A questão da água de coco relacionada a um pouco mais de gordura, isso é mito? Depende do indivíduo, né? Se for um indivíduo que está acima do peso, em relação ao indivíduo que está com IMC dentro da recomendação, então tem que ter esse cuidado quando é um indivíduo que já está sobrepeso ou obeso, de um indivíduo saudável que está com IMC dentro do ideal, não tem problema nenhum. Mas quem está realmente com o IMC elevado tem que tomar esse cuidado. Não é porque é saudável que pode exagerar, né? Tudo em equilíbrio. Muito bom. Vamos falar da água. A gente fala muito da água natural e tem a água com gás. O que falar da água com gás nesta época? A água com gás é uma excelente opção. Lembrando que nada vai substituir a água natural. Né? Em alguns momentos você pode utilizar a água com gás, inclusive para fazer sucos, ao invés de tomar refrigerante. Eu passo muito para os meus pacientes, para quem gosta muito de refrigerante e vai fazer aquele desmame, vamos substituir um suco de uva integral com água com gás, gelo, fica um excelente Fantaúva natural. Ai, que delícia! Olha só as dicas, hein? É. Aí, de repente, você quer tomar lá uma Fantaúva? Olha a dica aí, pode fazer dessa forma também, Pode fazer dessa forma. E a água com gás com gelo e o sumo do limão também, excelente. É uma aqua fresh saudável, livre de açúcar também. Muito bom, que maravilha, gente. Para quem ainda não conseguiu largar o refrigerante, a uma ideia opção, é maravilhosa. É uma ótima Principalmente opção. para as crianças, né? Para as crianças. Muito bom. Estamos preocupados com o horário da noite, quando o assunto é alimentação, e com o horário do almoço, né? As pessoas não levam muito em consideração o almoço, mas é um horário extremamente quente. Quando você chega no restaurante, tem todo tipo de comida ali, vasta para você escolher tudo que você quer. E às vezes as pessoas exageram. A quantidade do alimento com um clima tão quente assim. O ideal é iniciar a refeição do almoço pela salada. Certo. Caprichar na salada com bastante cores, né? Quanto mais cores, melhor, porque tem ali aquela variedade de nutrientes. E pode consumir o arroz, o feijão, uma proteína com caldo, uma proteína grelhada. Quando você inicia a refeição pela salada, então você já compensa, equilibra ali essa refeição. E à noite, mais cedo? Porque assim, a gente sabe que quando a pessoa chega na terceira idade, come bem mais cedo. As pessoas costumam falar que as pessoas comem mais cedo e a gente sabe disso. Mas hoje é para todo mundo, né? O importante é jantar mais cedo. Depende muito da rotina, é muito individual, É de pessoa para mesmo, pessoa, né? Isso, depende da rotina, mas até umas 8 da noite é o mais recomendável a gente fazer a última desse refeição. horário, tem que prestar atenção, Isso, né? para jantar, né? Algumas pessoas ainda fazem a ceia, comem uma fruta de baixo índice glicêmico, ou um mingau de aveia, um iogurte natural, são essas opções que a gente passa de ceia. E o que falar da madrugada, quando as pessoas saem das festinhas e vão para as
paneladas da vida. Porque o clima não deixa de estar quente o tempo todo, né? É importante ter uma alimentação equilibrada para, em um momento e outro, você fazer essas refeições. Não sempre. Né? Não sempre, é esporádico. É tão difícil, né? A gente falar sobre essas alimentações que as pessoas gostam bastante. Mas assim, todo cuidado é pouco, né? Faltou alguma dica que a gente pudesse levar para quem está em casa nesse clima quente? É aumentar o consumo de água, né? Nossa região, ela realmente é bem... Principalmente hoje, eu acho que todos os lugares estão com aquecimento global, todos os lugares estão... tanto que saiu a matéria sobre que esse vai ser o período mais quente do ano, né? Então, é aumentar o consumo de água, consumir essas frutas que tem mais líquido na composição, melancia, melão, abacaxi, e priorizar uma alimentação saudável e equilibrada, principalmente para quem faz atividade física, que gasta mais, desidrata mais. Então, tem que consumir água a mais. E para a gente encerrar, eu queria muito que você chamasse a atenção daquelas pessoas que passam dias e dias comendo a mesma fruta. Ah, não vou... Muita gente agora já colocou na cabeça o seguinte, eu não vou comer mais melancia porque dá dor de cabeça. Às vezes fazem de alguns alimentos vilão e você pode mesclar, você pode também, como você acabou de falar a respeito da possível, né, Fanta laranja. Tem como você fazer as misturas e, obviamente, não ficar com aquela toxina da forma como as pessoas estão falando, né? Isso. Tem também uma opção que é água com gás. Você pega o abacaxi, bate no liquidificador, bota em forminhas de gelo e coloca naquela água com gás. Os cubos do abacaxi com hortelã também. Fica uma água saborizada. Uma água saborizada. Né? Muito bom. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Quem quiser entrar em contato com a nutricionista, vai aparecer na telinha aí o Instagram dela. Eu queria que só você reforçasse falando teu Instagram. Meu Instagram é @Dominique, até o quê? Ferreira _Nutri. Pronto, foi um prazer receber Igualmente. você aqui. Seja sempre bem-vinda.